Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Keila E eu sou o Augusto. e hoje nós vamos ser seus parceiros de estudo para desvendar um dos temas mais quentes de direito do trabalho, o tal do vínculo empregatício. A nossa missão aqui é transformar aquela teoria toda em acertos na hora da prova. Sabe aquela sensação que dá uma raiva? A gente estuda, entende os conceitos todos, mas aí chega no dia da prova e uma palavrinha, uma coisinha na alternativa, faz a gente errar a questão. Exatamente! É que as bancas são especialistas em criar as famosas pegadinhas. Mas o nosso objetivo hoje é justamente esse. Vamos mapear essas armadilhas para ninguém aqui cair mais nelas. E para fazer isso, a gente preparou um roteiro bem focado. A gente vai começar pelos pilares essenciais, depois vamos analisar aquelas situações que sempre deixam a pulga atrás da orelha, diferenciar outras formas de trabalho e ainda resolver um estudo de caso daqueles bem complexos. E claro, no final tem aquele resumão para fixar tudo de vez. Certo, então vamos começar pelo começo. A base de tudo, aquilo que, precisa estar na ponta da língua para resolver uns 80% das questões, são os requisitos do vínculo. Se dominar isso aqui, o resto vai parecer muito, mas muito mais fácil. A chave aqui é simplificar. Pensa assim, para ser considerado emprego, a lei exige 5 requisitos e eles são cumulativos, ou seja, tem que ter todos juntos. E para nunca mais esquecer, a gente tem um mnemônico, PONS mais PF. Anota aí, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. E tudo isso, claro, prestado por uma pessoa física. Faltou umzinho só, já não é vínculo. E olha só que legal, isso mostra direitinho como o mnemônico sai direto da letra da lei. É só olhar para o artigo 3º da CLT. Pessoa física, tá lá. Natureza não eventual, confere. Sob a dependência, que nada mais é que a subordinação, tá lá também. E mediante salário, que é a onerosidade, também. A pessoalidade fica ali implícita na ideia de pessoa física que presta o serviço. Ou seja, tá tudo aí. E agora, a dica de ouro, a pegadinha mais clássica de todas. Se aparecer na prova a palavra exclusividade, como se fosse um requisito obrigatório, pode marcar que a alternativa está errada. É importante lembrar, um empregado pode sim ter vários empregos. A banca ama usar essa palavra para confundir, mas agora não tem mais erro. Bom, vamos avançar um pouco. Agora que a base está bem sólida, vamos dar uma olhada em alguns cenários que as bancas adoram usar para testar se o conhecimento é só superficial ou se a gente realmente entendeu a matéria. São aqueles casos clássicos que sempre geram discussão. Essa aqui é ótima. Pensa na situação da questão 47. Um policial militar faz um bico de segurança para uma clínica. Muita gente já pensa de cara, ele é servidor público, então não pode ter vínculo. Mas a resposta, na verdade, é sim. Ele pode ter o vínculo reconhecido sim. Exatamente, o TST já bateu o martelo sobre isso lá na súmula 386. O ponto central é o seguinte, a análise é objetiva. Se aqueles 5 requisitos do nosso mnemônico PONS mais PF estiverem ali, presentes na relação com a empresa privada, pronto, o vínculo existe. A questão disciplinar dele com a PM é outra história, não tem nada a ver com a relação de trabalho. Outra confusão que a banca adora criar é entre habitualidade e continuidade. Habitualidade, que é o mesmo que não eventualidade, não quer dizer trabalhar todo santo dia. É só pensar um exemplo do garçom da questão 48 que só trabalha nos fins de semana. O trabalho dele não é eventual, ele é habitual, porque existe uma expectativa de que ele vai voltar. Agora, continuidade, que é o trabalho diário, sem parar, isso não é requisito do vínculo. E para a gente fechar essa parte, vamos de mata-mitos rapidinho, tudo com base na questão 48. Primeiro mito, parente pode ser empregado? Sim, claro que pode. Se tiver os 5 requisitos, o vínculo existe e pronto. Segundo, se o empregado falta e o patrão deixa um colega quebrar um galho de vez em quando, isso acaba com a pessoalidade? Não. Substituição eventual não quebra requisito nenhum. E terceiro, carteira assinada é requisito? Não, gente. É a consequência, é a prova. O vínculo nasce da realidade, dos fatos. Ótimo! Agora que a gente já domina o empregado padrão, a gente precisa saber diferenciar ele de outras figuras que vivem caindo em prova. Entender o que muda de um para o outro é o que vai impedir a gente de marcar a alternativa errada por bobeira. Essa tabela aqui é um mapa da mina, resume tudo. A fundamental diferença entre todas essas formas de trabalho quase sempre vai estar nesses 2 pontos. Subordinação e habitualidade. Repara como o intermitente até tem subordinação, mas a habitualidade dele é diferente, não é contínua. Agora, olha o avulso e o autônomo. O que define eles? A falta de subordinação. É isso que diz que eles não são empregados. Beleza, chegou a hora do nosso grande desafio, o chefão final.
um estudo de caso real que mistura todos esses conceitos. É aquele tipo de questão que separa quem decorou de quem realmente aprendeu. Vamos analisar juntos. A história é a seguinte. Tício Neves, um dentista, era sócio de uma clínica, mas só tinha 2% das cotas, bem pouquinho. Ele trabalhava lá todo dia e recebeu um valor bem alto, R$18 mil, como prolabore. Um belo dia, ele é dispensado e corre para a justiça pedindo reconhecimento do vínculo de emprego. E ali fica a pergunta, ele era sócio ou era empregado? Pois é, quando a gente analisa os fatos, tem argumento para os dois lados. Tinha pessoalidade? Tinha. Ele mesmo atendia os pacientes. Tinha onerosidade? Sim, recebia os 18 mil. Mas e a subordinação? O processo mostrou que ele podia contratar e demitir gente que viajava quando bem entendia. Isso não soa muito como comportamento de empregado, né? E é aqui que entra um princípio fundamental, o da primazia da realidade. O que acontece de verdade no dia a dia importa muito mais do que o nome que está escrito no papel. E o veredito foi: o juiz negou o vínculo. E por quê? Porque faltou o requisito mais importante de todos, aquele que diferencia o autônomo do empregado, a subordinação. Como ele tinha autonomia para gerir o próprio trabalho e até mesmo outros funcionários, não tinha como dizer que ele era um empregado. Fim de papo. Ufa, passamos pela parte mais densa. Agora é hora de consolidar tudo. Pega o caderno aí e anota os pontos que vão garantir os acertos na prova. Vamos lá, recapitulando de forma bem direta. Primeiro, os 5 requisitos são um pacote fechado, tem que ter todos. Segundo, decora o mnemônico PONS mais PF, ele vai ser o seu guia. Terceiro, muito cuidado com as palavras exclusividade e continuidade, elas são as iscas preferidas da banca. E quarto, e talvez o mais importante, a verdade do dia a dia de trabalho vale sempre mais do que qualquer contrato assinado. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão que já está em todo lugar e pode muito bem ser o tema da sua próxima prova discursiva. Com essa nova realidade do trabalho por plataformas como os entregadores e motoristas de aplicativo, como é que ficam esses requisitos tão clássicos da CLT? Será que existe subordinação através de um algoritmo? É um debate super atual, super complexo e que mostra como o direito do trabalho está sempre se transformando. Fica aí a reflexão. Bons estudos e até a próxima!